Ela era uma influenciadora que lucrava absurdos com o caos. Mas precisou perder tudo para encontrar o que realmente importava. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. 3 milhões de seguidores. Era esse o número que definia Júlia Torres. 3 milhões de pessoas que acompanhavam cada post, cada vídeo, cada provocação que ela lançava nas redes sociais. Júlia tinha 29 anos e era uma das vozes mais estridentes do feminismo digital brasileiro. Seus vídeos atacando casamento, religião e família tradicional acumulavam milhões de visualizações. Suas desconstruções de celebridades conservadoras viralizavam toda semana. Suas brigas públicas rendiam manchetes e, mais importante, rendiam dinheiro. Muito dinheiro. Patrocinadores pagavam fortunas para serem associados à sua marca de mulher empoderada. Palestras, livros, produtos, tudo que Júlia tocava virava ouro. Ela era a prova viva de que o ódio vendia, de que a polêmica era lucrativa, de que destruir era mais rentável do que construir. E ela amava cada segundo. Família tradicional é uma prisão, dizia em seus vídeos mais populares. Casamento é escravidão legalizada. Igreja é controle patriarcal. Se você não está desconstruindo, você está sendo oprimida. Seus pais, evangélicos devotos de uma cidadezinha do interior de Minas, haviam desistido de entendê-la. Sua irmã mais nova, que havia seguido o caminho tradicional de casamento e filhos, era tema frequente de suas críticas públicas. Minha irmã é tão condicionada que acha que ser mãe é realização, disse em um vídeo que teve 5 milhões de visualizações. Coitada. Nem percebe que é escrava do sistema. A irmã, Mariana, viu o vídeo. Chorou por dias. Nunca mais tentou contato. Júlia não se importou. Afinal, engajamento era engajamento. O começo do fim veio em uma noite de dezembro. Júlia estava em uma festa de fim de ano promovida por uma marca de cosméticos que patrocinava seu canal. Champanhe caro, celebridades, tudo que dinheiro podia comprar. Mas ela estava sozinha. Não fisicamente, havia centenas de pessoas ao redor. Mas emocionalmente, completamente sozinha. Ninguém ali era seu amigo de verdade. Todos queriam algo dela, sua influência, sua plataforma, sua capacidade de viralizar qualquer coisa. Quando seu celular tocou, Júlia quase não atendeu. Número desconhecido, provavelmente mais um stalker. Mas algo a fez atender. Júlia? É o Hospital Municipal de Araxá. Sua irmã Mariana está internada. Complicações no parto. A situação é grave. O mundo parou. Mariana. A irmã que ela humilhava publicamente. A irmã que ela não via há 3 anos. A irmã que estava morrendo dando à luz o terceiro filho, o terceiro escravo do sistema, nas palavras de Júlia. Ela saiu da festa sem avisar ninguém. Pegou o primeiro voo que encontrou. Dirigiu 3 horas da madrugada. Quando chegou ao hospital, era tarde demais. Mariana havia morrido de hemorragia pós-parto. O bebê sobreviveu. Uma menina saudável, que nunca conheceria a mãe. Júlia ficou paralisada no corredor do hospital, incapaz de processar o que havia acontecido. Sua irmã. A irmã que ela havia abandonado, humilhado, usado como exemplo do que não fazer. Estava morta. E as últimas palavras públicas de Júlia sobre ela haviam sido de desprezo. Você é a irmã dela? Era o marido de Mariana, Eduardo. Um homem que Júlia sempre havia tratado com condescendência, que considerava um macho tradicional incapaz de entender a liberdade. Agora, ele estava diante dela com os olhos vermelhos de chorar, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Sim, conseguiu dizer Júlia. Eu sou. Ela falava de você. Sempre falava. Mesmo depois de tudo que você disse, ela ainda torcia para você. Rezava por você toda a noite. Júlia sentiu as pernas cederem. Sentou-se pesadamente em uma cadeira do corredor. Por quê? Por que ela rezava por mim? Eu fui horrível com ela. Por que ela te amava?
Porque era assim que ela era. Não guardava rancor. Acreditava que todo mundo podia mudar. Até o último dia, ela tinha esperança de que vocês iam se reconciliar. Júlia começou a chorar. Chorou como não chorava desde criança. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que havia destruído, por toda a oportunidade de reconciliação que havia desperdiçado. Posso ver ela? Perguntou entre soluços. Posso me despedir? Eduardo assentiu. Mariana estava serena. Era a primeira coisa que Júlia percebeu ao entrar no quarto onde o corpo da irmã ainda estava. Serena, em paz, como se estivesse apenas dormindo. Júlia sentou-se ao lado da cama e segurou a mão fria. Eu sinto muito, sussurrou. Sinto muito por tudo. Por cada palavra, cada vídeo, cada vez que usei você para conseguir likes. Você era minha irmã. E eu tratei você como se fosse inimiga. Não houve resposta. Não podia haver. Mas Júlia continuou falando, despejando anos de coisas não ditas. Você estava certa, sabe? Sobre tudo. Sobre família, sobre amor, sobre o que realmente importa. Eu passei anos dizendo que você era escrava do sistema, mas você era mais livre do que eu. Você tinha amor. Tinha propósito. Tinha gente que te amava de verdade, não pelo que você podia fazer por eles. Ela olhou para o rosto da irmã através das lágrimas. E eu? Eu tenho 3 milhões de seguidores e nenhum amigo. Tenho dinheiro e nenhuma paz. Tenho fama e nenhum significado. Você ganhou, Mariana. Você sempre teve razão. O enterro foi em Araxá, na igrejinha onde Mariana havia se casado. Júlia ficou nos fundos, tentando não chamar a atenção. Mas era impossível. Todos sabiam quem ela era. Todos a olhavam, alguns com pena, outros com raiva mal disfarçada. Depois da cerimônia, os pais de Júlia vieram até ela. Ela não os via há 5 anos. Filha, disse a mãe, abraçando-a, você veio. Mãe, eu. Não precisa dizer nada. Você está aqui. É o que importa. O pai não disse nada. Apenas a abraçou, um abraço de urso que durou tempo suficiente para Júlia entender que, apesar de tudo, ainda era amada. Júlia passou um mês em Araxá. No início, disse a si mesma que era para ajudar com o bebê, com os outros sobrinhos, com a transição. Mas a verdade era outra, ela não conseguia voltar. Não conseguia voltar para a vida que havia construído. Não conseguia imaginar fazer mais um vídeo atacando famílias enquanto a família de sua irmã estava destruída. Não conseguia fingir que tudo que pregava ainda fazia sentido. E algo mais aconteceu naquele mês. Ela começou a ir à igreja. Não por convicção, ainda não tinha convicção. Mas porque Eduardo ia, todos os domingos, com os 3 filhos. E Júlia, que estava ajudando a cuidar deles, foi junto. Na primeira vez, sentiu-se uma impostora. Na segunda, sentiu-se observada. Na terceira, sentiu algo diferente. Paz. A mesma paz que via no rosto de Eduardo, apesar de tudo que havia perdido. A mesma paz que via no rosto dos filhos, apesar da ausência da mãe. Uma paz que não fazia sentido, que desafiava toda a lógica. Como você consegue? Perguntou a Eduardo depois de uma das missas. Como você continua acreditando depois do que aconteceu? Porque eu sei que vou ver ela de novo, respondeu ele simplesmente. Não é o fim. É só uma separação temporária. Você realmente acredita nisso? Com todo o meu coração. E a Mariana também acreditava. É o que a sustentou a vida inteira. É o que me sustenta agora. Júlia ficou em silêncio por um longo tempo. Eu destruí tanta coisa, disse finalmente. Disse tanta coisa horrível sobre pessoas que acreditam como você. Como eu posso voltar atrás? Você não pode mudar o passado. Mas pode mudar o futuro. É assim que funciona o perdão. Júlia voltou para São Paulo um mês depois. A primeira coisa que fez foi publicar um vídeo. Não como os que fazia antes, editado, polido, projetado para viralizar,
Um vídeo simples, gravado no celular, com ela sentada em seu apartamento vazio. Minha irmã morreu, começou, a voz tremendo. A irmã que eu humilhava nos meus vídeos. A irmã que eu usava como exemplo de tudo que eu desprezava. Ela morreu, e eu não pude me despedir. E quando eu estava no funeral dela, olhando para a vida que ela construiu, o marido que a amava, os filhos que ela criou, a comunidade que a chorava, eu percebi que estava tudo errado. Não ela. Eu. O vídeo tinha 10 minutos. 10 minutos de confissão, de arrependimento, de pedido de perdão. Eu construí uma carreira dizendo às mulheres para destruírem suas famílias, para odiarem seus maridos, para verem filhos como prisão. E enquanto isso, minha irmã, que eu chamava de condicionada, era a pessoa mais livre e feliz que eu conhecia. E eu era escrava. Escrava de algoritmos, de patrocinadores, de uma máquina de raiva que eu mesma alimentava. O vídeo viralizou. Não da forma que seus vídeos costumavam viralizar. De outra forma. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias nos comentários. Histórias de famílias que haviam destruído seguindo os conselhos de Júlia. Histórias de arrependimento, de solidão, de buscas por reconciliação. E houve raiva também. Muita raiva. E seguidoras que a chamavam de traidora. Feministas que diziam que ela havia se vendido. Cancelamento, ataques, ameaças. Júlia perdeu patrocinadores. Perdeu convites. Perdeu grande parte de seus 3 milhões de seguidores. E pela primeira vez em anos, sentiu que estava ganhando algo. 5 anos depois, Júlia era uma pessoa diferente. Ainda tinha presença nas redes sociais, mas de outra forma. Agora, usava sua plataforma para ajudar mulheres a se reconciliarem com famílias das quais haviam se afastado. Para mostrar que era possível ser forte, independente e ainda assim valorizar laços familiares. Para oferecer uma visão de feminismo que não exigia destruição. Havia voltado à igreja. Não por pressão, não por expectativa, por escolha. Encontrou uma comunidade que a acolheu sem julgamento, que a ajudou a processar a culpa, que lhe mostrou um caminho de fé diferente da rigidez que ela havia conhecido na infância. E havia algo mais. Júlia ajudava a criar os filhos de Mariana. Não tinha se casado, não tinha tido filhos próprios, essa parte de sua história não mudou. Mas era presença constante na vida dos sobrinhos, especialmente da caçula, que havia dado à luz ao custo da vida da mãe. Tia Júlia, perguntou a menina um dia, já com 5 anos, a mamãe era como você? Júlia pensou antes de responder. Não, meu amor. A mamãe era muito melhor que eu. Mas ela me ensinou a ser melhor também. E por isso eu estou aqui com você agora. Aos 40 anos, Júlia publicou um livro. Não era um best-seller de autoajuda polêmica como os que havia escrito antes. Era uma história. Sua história. A história de uma mulher que havia destruído para construir uma carreira, e que agora tentava construir para reparar o que havia destruído. Na dedicatória, escreveu: Para Mariana. Eu não mereço seu perdão, mas você me daria mesmo assim. Porque era assim que você era. Obrigada por me mostrar o que realmente importa, mesmo que eu só tenha entendido quando era tarde demais. Nos vemos do outro lado. O livro vendeu modestamente. Não foi um fenômeno. Não viralizou. Mas chegou às mãos certas. Mulheres que estavam no caminho que Júlia havia percorrido. Mulheres que ainda podiam mudar de rumo. Mulheres que olharam para a história dela e decidiram fazer diferente. E isso era suficiente. Júlia morreu aos 72 anos, cercada pela família de sua irmã. Os sobrinhos, agora adultos com filhos próprios, estavam todos lá. A caçula, aquela que nasceu no dia em que Mariana morreu, segurava sua mão. Tia, está tudo bem, disse ela. A mamãe está esperando você. Júlia sorriu. Você acha? Tenho certeza. Ela nunca deixou de te amar. E vai estar lá, de braços abertos. Júlia fechou os olhos, pensando na irmã que havia perdido, na irmã que a havia salvado mesmo sem saber.
Eu estou indo, Mariana, sussurrou. Finalmente estou indo. E partiu. Na lápide de Júlia, ao lado da de Mariana no pequeno cemitério de Araxá, estão as palavras que ela mesma escolheu. Passei a vida destruindo. Aprendi a reconstruir. Tarde demais para mudar o passado, há tempo de mudar o futuro. E abaixo, uma citação que ela havia encontrado e que resumia sua jornada. O amor é mais forte que o ódio. A família é mais forte que a ideologia. E nunca é tarde demais para voltar para casa.